Já estamos de volta e como eu conversei com vocês no comecinho do programa, sobre o maior bem que nós temos aí dentro da nossa casa, para todo papai e mamãe, com certeza, são os nossos filhos. A Miriam já esteve aqui nesse palco, Miriam Modesto, uma grande profissional, uma psicóloga que tem um trabalho incrível na rede pública de ensino. Mostrou para a gente que o sistema não funciona adequadamente, que infelizmente um jovem de 14 anos, que é menos favorecido e é parte integrante aí, é um aluno da rede pública de ensino, tem menos chance do que um outro garoto da mesma idade, que seja aluno da rede particular de ensino, no futuro, a hora que ingressar no mercado de trabalho. Nós falamos, olha, Miriam, mas então, para esse pai e para essa mãe que está assistindo o programa, o que eles podem fazer para ajudar o filho? Vai ficar sentado simplesmente e falar, olha, o futuro do meu filho com certeza será muito mais complicado? De que forma a gente pode ajudar? Então, ela prontamente aceitou o nosso convite que nós fizemos aqui no ar para ela, voltou para esse programa. Miriam Modesto, seja bem-vinda à Profissão Mulher mais uma vez. Obrigada, Fernanda. Para mim é um prazer contribuir, sempre. Prazer é todo nosso de ter uma profissional aqui do nosso lado que possa realmente orientar esse papai e mamãe aí que assistiram o programa anterior e que ficam meio perdidos na hora de saber para onde correr, digamos assim, né, Miriam? Então, esse pai e essa mãe que hoje tem esse jovem na rede pública de ensino e que já sabe que o ensino está um pouco defasado, a dificuldade existe e está aí. Por onde a gente começa, Miriam? Fernanda, a gente tem que começar pensando em nós mesmos, né? Porque a gente vive numa cultura que não se pensa mais em si, pensa muitas vezes nas coisas materiais. Então, esse pai, essa mãe, que tem o seu filho, às vezes mais de um, né, Fernanda? Às vezes tem lá a sua prole, né, seus filhotes, precisa de cuidados, de atenção. E como você já havia falado, às vezes esse pai está trabalhando, está fora de casa, não consegue dar atenção devida, né? Eu acho que ele precisa se programar, né? Um pouquinho para visitar a escola, para ver o material desse filho, né? Para ver o caderno, né? Para ver se esse filho está fazendo a lição. E a escola, sempre eu digo, Fernanda, a escola, ela vai ter um profissional que vai atender esse pai, né? Tá, então vamos lá. Eu acho que é importante você tem que fazer a lição de casa agora. É pegar uma caderneta, uma caneta e começar a anotar tudo que a Miriam vai passar pra gente. Então, o nosso primeiro passo aí. Esse pai e essa mãe têm o dever e têm o direito de visitar a escola do filho. Tem direito. E olhar passo a passo. Isso, acompanhar até mesmo a lição, né? Eu tinha falado a letra. Qual é a letra do seu filho? Você entende a letra do seu filho ou não? Porque às vezes o educador, o professor, ele vai ter essa dificuldade, né? E lá são muitos alunos, Fernanda. Numa sala são 40, né? Então, se o pai contribuir para acompanhar a vida escolar desse filho, é muito importante, né? É acompanhar. Então, dentro da escola, Fernanda, a nossa visão, e é a mesma visão que os pais podem ter, é de dialogar, de trabalhar através de forma de contratos, né? A gente fez um campeonato na escola e eles amam jogar bola. E a gente falou, tá bom, vai ter campeonato, período noturno, né? Adolescentes, jovens. E a gente, antes de começar o campeonato, a gente fez um contrato com eles. Vai ter, tudo bem, mas saiu briga, ó, a gente vai cancelar. Então, eles já entraram no jogo sabendo, porque, olha, para segurar a energia que eles têm. Eu imagino. A agressividade que eles chegam, até mesmo no futebol, né? Então, qualquer coisa hoje, Fernanda, é tapa, qualquer coisa hoje é soco, qualquer coisa hoje Nós temos aí diversos relatos, inclusive, eu não sei se vocês se lembram, há pouquíssimo tempo atrás, duas garotas que brigaram na porta do colégio, né? Sim, e uma matou a outra, né? Ela tirou ali uma faquinha, um canivete. É uma adolescente e ela matou a outra. Então, a gente vem com a visão antiga, tudo é não, né? Tudo é não. Então, o educador, o professor que chega dentro da sala de aula, não pode, não pode, não pode. E hoje eu pergunto, o que eles não podem hoje? Até, às vezes, faca, canivete, revólver, eles levam. Esses casos que a gente viu dentro da escola. Então,
não pode mais utilizar muito essa palavra. Não, você não pode, você não. Então, é impor limites. É isso que a gente faz dentro da escola. É fazer contrato, dialogando com eles. Olha, e acho até importante o que você está falando aí, sem querer te cortar, é justamente isso. Se ela, que é uma profissional da rede pública, está dizendo que isso acontece, que o aluno chega com faca, com revólver e entra, mais uma vez, então tem que chamar o pai e a mãe para a situação. É você que vai ter que olhar o material do teu filho, né? Isso. Ver o que ele tem na mochila, ver se ele não está chegando com alguma coisa estranha. Isso, exatamente, viu? Porque eles chegam mesmo. E a escola, a gente também não pode revistar. Porque senão ali vai ser... ali já vai ser... já é ruim um pouco, né? Já tem essa visão de escola ser ruim. Então, a gente não está ali para... tira o foninho, me dá aqui. Não, não podemos. A gente tem que respeitar a individualidade desse aluno. Então, o pai também precisa respeitar isso, mas não abandonar, Fernanda. Então, acompanhar, sim, a letra dele, acompanhar, sim, o estudo dele. Hoje em dia, a leitura é muito difícil, né? Então, acompanhar o que ele está assistindo, viu? Isso é muito importante, porque o pai, a gente encontra casos na escola que o pai abandona no videogame. O filho acorda no videogame e dorme no videogame. Isso tem ficado cada vez mais comum, né? Isso. E às vezes hoje não precisa videogame. As redes sociais, o celular, tá o tempo todo, até no almoço. Então, limite, Fernanda, essa é a palavra. Eu acho que para a prática, né? Não, então, você já ficou no seu videogame? Então, quanto tempo a gente é administração da vida escolar mesmo do seu filho? Ele tem material? Todo dia ele chega da escola, mas o pai e a mãe só viu no começo das aulas. Chega no meio do ano, eu não vejo mais. Então, é contínuo o processo, né? Você precisa avaliar o que seu filho está pensando, o que ele tem feito, o que ele tem assistido, qual a forma que ele tem dialogado com você, não tem dialogado. Precisa prestar atenção. O que a Miriam está querendo dizer para vocês, eu diria que nesse primeiro episódio aqui, né, dessa saga de tentar ajudar aí os pais para a evolução dos filhos ainda aqui na rede pública, o que a Miriam está dizendo aqui? Chamando o pai e a mãe literalmente para a conversa, dizendo, olha, pai e mãe, não dá para deixar a responsabilidade só nas costas do colégio, da escola. Pai e mãe tem obrigação de fazer parte da vida do filho. Não existe milagre, gente. Se você não acompanhar o teu filho, se você não pegar o caderno do teu filho, não abrir o caderno do teu filho, não souber o nome da professora do teu filho, não olhar o que ele leva na mochila, o que ele traz da mochila, não dá. Educação significa isso. Educar não é brincadeira, é difícil. A gente sabe que pai e mãe saem cedo, às vezes 4, 5 da manhã, pega 2, 3 conduções, mas é justamente a chance que você tem, pai e mãe, de mudar o futuro do teu filho para que ele não precise passar pelas mesmas coisas que você. Não existe milagre. Ou seja, pai e mãe têm que participar da educação do filho. Isso, e combinar, é isso que você está dizendo aqui para gente. E combinar. Lembra que eu falei para você, se você fizesse a lição, se você respeitasse a professora, porque essa mãe e esse pai vai ser chamado porque o filho desrespeitou. Você lembra que eu falei, você ia ficar mais tempo jogando bola? Você lembra? Então, é sempre retomar a conversa. Sempre retomando a conversa. Isso serve para todos nós, né? Lembra que a gente combinou? Né? Então, fazer o filho... Isso faz com que ele tenha responsabilidade, né, Fernanda? Porque, às vezes, hoje, quem tem palavra na nossa sociedade? A gente fala e esquece o que falou. Né? Então, isso faz com que ele tenha responsabilidade. Dentro da escola, os educadores, eu como educadora lá à noite, não é fácil, eu estou dentro da sala de aula. Lembra que a gente combinou? Lembra, né? Então, sempre o combinado. Tem um ditado que fala que o combinado não sai caro, né? Eu acredito muito. Os ditados são, os populares aí falam literalmente a verdade. E só para enfatizar aqui para você, pai e mãe, a Miriam nos disse agora há pouco que vocês têm direito, sim, de estar agendando um horário, é claro, porque só numa classe são 40 alunos, outra coisa que eu não vou nem comentar agora, que é para não ficar nervosa, enfim. Você tem direito de agendar com o teu professor, com o coordenador, com o psicólogo da escola do teu filho. Pode assistir a aula junto, pode assistir a aula? Pode, a gente trabalha... faz esse tipo de trabalho. Ainda existe na escola aquela comissão de pais e mães?
Hoje os pais são muito ausentes, a comunidade é muito ausente. Tá. Então deixa tudo na responsabilidade do diretor, mas a escola é de todos. De todos, É de ó. todos. Pode sim, pode até assistir aula. Aliás, vamos resgatar esse monte de pai e mãe aí, né? Precisa, Vamos ajudar a gente, porque não tem precisa. jeito de deixar na mão do governo, não funciona. E é obrigação de pai e mãe também. Quero te agradecer, já estou ansiosa, é o nosso primeiro passinho aí, mas se Deus quiser, ó, a união faz a força. Com certeza. Obrigada, viu, Miriam? Eu que agradeço a contribuição mais uma vez. Eu que agradeço. Nossa, saber que o nosso país, com jeitinho, tem futuro, tem jeito, vamos abandonar não, gente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e você não sai daí, porque na volta tem ela que é a nossa doutora quando o assunto é SOS, saúde, principalmente bucal. Claro que eu estou falando da doutora Patrícia Mazzarioli, que daqui a pouco vem conversar com a gente sobre gengivoplastia. Palavrão, né? O que será que é isso? Não sai daí não, bate lá, volta cá.